Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à questão. Em 72 gramas de água, determine o número de mols de moléculas, o número de moléculas, o número de mols de átomos de hidrogênios, o número de mols de átomos de oxigênios. Bom, essa primeira questão aqui, ela quer saber na letra A o número de mols que a gente tem de moléculas de água. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar conhecer a massa molar da água. Água é H2O. Essa é a fórmula molecular da água. E como que a gente faz o cálculo da massa molar? A massa molar você calcula pegando a massa de cada um dos elementos separadamente e depois somando todas elas, tá? A massa do hidrogênio é igual a 1, a massa do oxigênio é 16. Você tem dois hidrogênios dentro da molécula, por isso H2. O O, que é o oxigênio, aparece uma única vez dentro da molécula. Por isso a gente só fala O. A gente não fala O2, O3, O4, apenas H2O. Então a gente tem apenas um átomo de oxigênio. Você vai multiplicar a massa do hidrogênio, que é 1, por 2, e vai multiplicar a massa do oxigênio, que é 16, por 1. 16 mais 2 vai ser igual a 18, e essa é a massa molar da água. Observem que essas massas que eu falei aqui, elas são retiradas da tabela periódica. Então, essa massa do hidrogênio e essa massa do oxigênio você não precisa decorar. Você encontra ela na tabela periódica e você pode consultar quando você estiver fazendo uma questão, tá bom? E aqui eu tenho a massa molar da água, são 18 gramas por mol. Isso daqui é a unidade de medida que a gente utiliza sempre que a gente for falar de massa molar. Para responder a primeira questão, a gente quer saber quantos mols a gente tem em 72 gramas de água. Bom, eu sei que eu tenho aqui 18 gramas de água. Em 18 gramas de água, a gente tem 1 mol. Isso é o que a gente percebe aqui pela massa molar. São 18 gramas por mol. Então, 18 gramas em 18 gramas de água, nós temos 1 mol. Agora, com 72 gramas de água, quantos mols a gente tem? Bom, com 72 gramas de água, a gente quer saber qual vai ser o número de mols de água, né, de H2O que a gente vai ter. Vou colocar aqui em cima também de H2O. Para a gente descobrir isso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou pegar o 18 e multiplicar ele pelo x. O número 1 vai multiplicar pelo número 72. Você vai ter então x vezes 18, que é igual a 1 vezes 72. X vezes 18 é a mesma coisa de 18 multiplicado por x. 1 vezes 72 vai ser igual a 72. E agora a gente precisa deixar o x isolado para descobrir o valor que ele vai ter. Para isolar o x, eu vou pegar o 18 e jogar ele para o outro lado da equação. Assim, ele que estava multiplicando tem que passar dividindo para o outro lado da equação. E eu vou ter que x é igual a 72 dividido por 18. Bom, x vai ser igual a 4, porque 18 vezes 4 é 72. E logo, 72 dividido por 18 vai dar 4. 4 o quê? 4 mols de H2O. Então, esse é o número de mols que a gente vai ter de água em 72 gramas de água, ok? Bom, letra A foi resolvida, então terminamos por aqui a primeira parte da questão, né? Vamos à segunda parte, o número de moléculas. Bom, qual que é o número de moléculas? Faltou completar isso aqui, ó. O número de mols de moléculas de água, né? Então, vou colocar aqui, ó, de água. E aqui também o número de moléculas de água. Claro que não teria como ser de outra coisa, porque aqui a gente está trabalhando com água. Mas fica legal, né, a questão completa. O número de mols de átomos de hidrogênio, tudo bem. O número de mols de átomos de oxigênio, tá. O número de moléculas que a gente vai ter em 72 gramas, né? Bom, você pegou o número de mols que você tem, 4 mols. Na letra B, você vai fazer o seguinte, ó. Em 1 mol,
qual que é o número de moléculas que você tem? Você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Professor, mas eu não sabia disso. Pois deveria. Esse número ele é um número que corresponde a 1 mol. 6 vezes 10 a 23 é aproximadamente 600 sextilhões, tá? De moléculas. E esse número você tem que ter ele decorado, porque em diversas questões você precisa usar ele, tá? Tem gente que gosta de utilizar 6,022, eu estou arredondando, tá? Eu estou utilizando 6 vezes 10 a 23 porque fica mais simples, mais prático de resolver e a questão não fica com uma resposta muito distante do que se fosse 6,022, tudo bem? Então eu vou utilizar como 6 vezes 10 a 23 mesmo. Bom, isso daqui é o número de moléculas que eu tenho em 1 mol. Agora, se eu tiver 4 mols de água, a quantidade de moléculas vai ser maior. Ela vai ser 4 vezes maior. E a gente pode resolver essa questão novamente por regra de 3. Você vai pegar o x e multiplicar por 1. Então, você vai ter aqui x vezes 1. Coloca o sinal de igual e multiplica 4 por 6 vezes 10 elevado a 23. Professor, não faço a menor ideia como é que eu faço isso. X vezes 1 é fácil, né? Isso aqui você sabe, que vai dar x. Todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então, se eu estou multiplicando x por 1, vai dar x. Agora, você não consegue fazer essa daqui, ó. Quanto que dá 4 multiplicado por 6? 4 vezes 6 é 24. Bom, agora é só copiar. Vezes 10 elevado a 23 aqui do lado. Então, é 24 vezes 10 é 23 moléculas. Como a gente está trabalhando com água, então são moléculas de água. Você pode também colocar esse valor aqui em notação científica, tá? Ou você pode movimentar a vírgula uma casa aqui para a esquerda e deixar a resposta como sendo 2,4 vezes 10 elevado a 24. Eu subo aqui uma casa porque eu movimentei o meu expoente. Ele sai de 23 e vira 24 porque eu movimentei a vírgula uma casa para a esquerda. A resposta é a mesma coisa, tá, pessoal? Moléculas de água. Ah, professor, se é a mesma coisa, eu não quero nem saber de fazer isso daí. Eu vou deixar do jeito que estava lá em cima. Estava mais fácil. Cuidado, porque isso que eu fiz aqui embaixo foi deixar o número em notação científica. Notação científica é porque esse valor que está multiplicando pela base 10 aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. 24 era maior do que 10, 2,4 não, é menor do que 10 e maior do que 1. Aí esse número está em notação científica. Mas se eu disse que é a mesma coisa, por que eu estou falando para você que você tem que saber isso daqui? Porque tem questões que são de alternativas. Essa questão, tudo bem, ela é aberta. Se você deixar assim, seu professor vai entender que você chegou na resposta e está na resposta correta. Agora, se a questão for de alternativas, e tem uma alternativa lá que eles colocam isso daqui, em notação científica, mas você só soube chegar até isso daqui e não sabe transformar em notação, aí você erra uma questão por bobagem. Então, por isso que eu falo para vocês, é importante aprender notação científica. E se você quiser uma dica, aqui no canal tem uma playlist sobre notação científica que você pode aprender tudo passo a passo. É só entrar na aba de playlists aqui no canal do Estuda Mais que você vai encontrar essa playlist de notações, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C eu quero saber o número de mols de átomos de hidrogênio. Olha, pessoal, eu sei o número de mols... Peraí, vamos com calma aí. Em 72 gramas de água, determine, tá? A gente vai partir de 72 gramas de água. Eu já tinha descobrido o número de mols de moléculas de água, não era? Eu tinha descoberto o número de mols da molécula de água. Agora, observe o seguinte, a molécula de água é H2O. O número de mols que a gente descobriu que a gente tem são 4 mols de água. 4 mols de água. A cada uma molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênios. Então, se eu quiser descobrir o número de mols de hidrogênio que eu tenho, é só eu pegar o número de mols de água e multiplicar por 2. 4 vezes 2 são 8. Então, eu vou ter 8 mols de hidrogênio. Por quê? Na proporção, se você tiver uma molécula de água, você tem 2 átomos de hidrogênio, não é?
Se você tem 4 mols de água, o número de mols de átomos de hidrogênio que você vai ter vai ser o dobro. Tá? Só que ó, aqui eu escrevi até errado. Não é H2 molécula, é 8 mols de hidrogênio molecular, é átomos, né? Não é o hidrogênio molecular, não é molécula, é atômico. Então é hidrogênio, ou se você fosse escrever o símbolo, é H separado, é só o hidrogênio, tá? Não são 2 hidrogênios. Observe que aqui ele deu ênfase, né? O número de mols de átomos de hidrogênio, tá? Então vão ser 8 mols. O número de mols de átomos de oxigênio. Essa aqui é até mais fácil, porque na letra C são 2 hidrogênios para cada molécula de água. Agora, oxigênio não. Cada molécula de água eu tenho um átomo de oxigênio. Se eu disse que eu tenho 4 mols de água, quantos mols eu vou ter de oxigênio? Mesma coisa. É você pegar 4 e multiplicar por 1, porque você tem um átomo de oxigênio aqui apenas a cada molécula de água. Ah, professor, então se eu tivesse 3 hidrogênios, eu multiplicaria isso daqui por 3? Isso, é assim mesmo. Tá? Mas você não tem 3 hidrogênios na molécula de água. Então você multiplica aqui ó, por 1, então vai dar 4 mols de oxigênio. E esse oxigênio, novamente, não é o gás oxigênio, não é O2, tá? Não é o gás oxigênio, são átomos de oxigênio. Então, é isso aí, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química, mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, pois é assim que você fica sabendo sempre que surgirem vídeos novos aqui pelo canal, tá bom? Então, forte abraço e a gente vai se encontrar na próxima. Tchau, tchau!